Olá, olá, você amigo que está acompanhado as nossas 4 semanas de revisões para a OAB, para o 21º exame, que está firme nessa missão de conseguir a carteirinha vermelha. Enfim, vocês sabem que podem contar com a gente para tudo, estamos aqui no Master para ajudá-los no que for possível. Aqui no Master o princípio de educação à distância é super mitigado, sabe? A gente é super próximo. A Yasmin mesmo já fez vários amigos aqui no chat, no Facebook e tudo mais. Enfim, a gente está aqui justamente para ajudar vocês. Sempre. E hoje eu vou falar de processo do trabalho, mais especificamente sobre recursos. Falando ainda mais especificamente sobre os princípios e pressupostos. Antes, eu vou colocar aqui o raio-x que a nossa equipe, eu inclusive, fizemos aqui sobre... Enfim, pesquisando as questões das provas anteriores. Ô Rômulo, só não esquece de falar o nosso recadinho. Ah, sim, não, vou falar tudo. Enfim, das provas anteriores, e o tema recursos trabalhistas é muito incidente nas provas, sabe? É certo de ter pelo menos uma questão sobre isso na sua prova, e também quem vai fazer a segunda fase em direito do trabalho também costuma cair na segunda fase. Pelo menos uma questão, e fora que você tem que saber o recurso para redigir a tua peça. Isso é muito óbvio. Então, espero poder ajudar vocês aqui. Então, vamos pro raio-x. Então, aqui a gente pode perceber que a ação trabalhista corresponde a 23,40% das questões. E logo em seguida já chegam os recursos trabalhistas, não muito atrás, com 17,2%. Tem também os atos, termos e custas processuais e execução trabalhista. São os 4 principais temas. E eu separei também para vocês os principais artigos sobre esses temas, que eu vou passar agora. Principais artigos. Ação trabalhista, vocês têm que estudar os artigos 837 a 867 da CLT. Recurso está do 893 ao 901 da CLT. Atos, termos e prazos e custas do 770 ao 836. E execução do 876 a 892. E tanto para o direito do trabalho quanto para o processo do trabalho é sempre válido lembrar que muita coisa não está na lei, não está na CLT. Eles são entendimentos pacificados através de súmulas, então é sempre bom ficar atento às súmulas, às orientações jurisprudenciais, que tem muita incidência também nos exames da ordem. Diria tanto quanto as questões que você consegue responder pela lei, pela letra da lei. Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar aqui, né? Vocês talvez já tenham notado que meu sotaque não é de carioca, né? Aqui a equipe toda é carioca. Eu sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Pardo. Me mudei aqui para o Rio para estudar, quando eu passei na UFRJ, em Direito, isso em 2012. Enfim, foi uma escolha muito feliz que eu fiz. E, enfim, eu acho que quando a gente estuda, a gente não se arrepende, sabe? Vencer pelo estudo é o principal caminho, é o caminho que eu espero que vocês também façam. E eu prestei agora o 20º exame, né? E o mais bacana é que eu já estava aqui quando nem se cogitava falar em Master OAB, sabe? Desde o início, assim, mais terno início, de quando era cogitado até colocar em ação. Então, eu ajudei a fazer os cadernos de exercícios, resumos, tudo mais. E isso me ajudou muito na 20ª fase. Então, eu posso afirmar sem dúvida que o Master OAB oferece muito mais que o necessário para você passar no OAB, muito mais que os 40 pontos. E falar da promoção também, né? Que a gente está com o nosso promo code, aquele promo code super politicamente correto, né? Brincadeira. Que é o Chupa FGV. Só eles pede para eles clicarem aqui embaixo. Então, se clicar embaixo também, de onde vocês estão vendo o vídeo, o link já passa para a página de compra já com código. E muita gente ficou em dúvida, perguntando, né? Bom, mas é R$49 mesmo? Tem que pagar mais alguma coisa para assistir essas aulas ao vivo? Não, é R$49 tão somente. E não é a título de parcela, você não está pagando a parte de algo, você está pagando uma mensalidade. Esses R$49,90 é a título de mensalidade. E vocês mantendo a assinatura ativa, por exemplo, claro que vocês vão passar, mas se não passasse, mantendo a assinatura ativa, mantenha esse valor de R$49,90. Claro, se você se desligar e, por exemplo, fizer uma nova compra, você está sujeito a encarar o preço que tiver na época, se tiver alguma promoção ou não. Então é bom manter ativo. Isso é uma política que também vem do Master Juris, né? Que é até mais útil para quem faz concurso porque demora mais. O OAB vocês vão tirar de letra. Que o assinante, o preço que ele assina, ele mantém enquanto a assinatura dele estiver ativa, ou seja, ele é imune a aumentos. Isso é muito bacana, eu acho, e enfim, aproveitem essa promoção, ainda dá tempo de correr atrás da vermelhinha, falta
um pouco mais de 15 dias, né? Falta umas 3 tem umas 3 semanas aí pela frente. Firme esse compromisso com você de estudar, de seguir firme. Com certeza o resultado principal é a aprovação. Outra dica também que eu faço, que eu acho que me ajudou bastante, é em relação às questões. Não deixem de fazer as questões, não deixem isso de lado, isso é muito importante. Façam simulados que a gente disponibilizou no site do Master OAB. Tem 2 simulados já disponíveis. Façam as provas anteriores, vejam os vídeos de correções de provas anteriores que tem lá no nosso módulo. E outra questão também é sobre onde ficam, que muita gente perguntou, onde ficam as aulas do semanão. As aulas, depois da transmissão ao vivo, elas ficam disponíveis apenas para assinantes. E vocês têm que ir na matéria da respectiva aula e lá no fim do módulo vai estar as aulas desse semanão. Perfeito? Entendido? Então vamos ver aqui como são cobrados recursos trabalhistas. Dá uma olhadinha no chat, Raul. Eles estão pedindo para você voltar no slide que estava o artigo. Que estão os artigos. O artigo. Voltei aqui. Kleber, coloca. Vamos repetir aqui para vocês anotarem. Lembrando já antes que fiquem atentos às súmulas, orientações jurisprudenciais que sempre caem também na OAB. Ainda mais em direito e processo do trabalho, que muita coisa você consegue responder através e tão somente das súmulas. É muito importante na Justiça do Trabalho. Eu costumo brincar até que o TST tem uma veia de legislador, sabe? Eles gostam de falar, eles gostam de pôr súmula, entendeu? É muito importante acompanhar essas súmulas e tentar estudar, pelo material que vocês pegarem, as súmulas através dos temas, sabe? Se você for fazer uma leitura linear da súmula, você vai ficar muito perdido, porque a súmula 1 pode falar sobre recurso, a 2 pode falar sobre ação trabalhista e tudo mais, então você filtrar pelos temas, né, pelos assuntos, eu acho que é um estudo muito mais proveitoso, você não vai ficar perdido. Entendeu? Então vamos repetir aqui os principais artigos, os 4 principais tópicos que estão no nosso raio-x, que acho que é o que tem que ser priorizado, que são os artigos referentes à ação trabalhista, que vão do 837 ao 867 da CLT, os recursos, que estão do 893 ao 901, os atos, termos, prazos e custas processuais trabalhistas, que estão do 770 ao 836 da CLT, e a execução trabalhista, que está nos artigos 876 a 892 da CLT. São os principais artigos que eu recomendo para vocês estudarem, façam a leitura, fracionem os artigos, tentem sempre estudar sei lá, pelo menos 10 artigos por dia de cada matéria, priorizando sempre os mais importantes. E vamos aqui para o slide do tema recursos trabalhistas. Princípios e pressupostos dos recursos trabalhistas, que dentro do tema recursos trabalhistas é o mais cobrado. Nessa nossa apuração, ela corresponde a 9 questões das 16 que a gente pegou para apurar. E agora a gente tem que passar, obviamente, sempre que a gente estuda uma matéria, para o conceito, né? Daquele tópico que a gente está estudando. Vamos para o conceito de recurso. Enfim, qualquer aula, qualquer professor, bom, ruim, mais ou menos, tende a começar essa conceituação de recurso pelo Barbosa Moreira, que é um jurista carioca, nascido em 1931, que foi desembargador do TJ do Rio, já aposentou, que ele descreve o recurso como um remédio voluntário. Voluntário, isso é parte da iniciativa requer a iniciativa da parte, né? Não é. Enfim, o juiz ele não vai lá olhar para tua cara na audiência depois da sentença e falar, acho que ele não gostou muito, hein? Acho que eu vou interpor um recurso para ele. Não é o juiz que vai fazer isso, é você. É o sucumbente, é quem perdeu, quem teve ou teve o pedido indeferido ou parcialmente deferido. Isso a gente vai ver até mais para frente com maior detalhamento. E idôneo a ensejar, idôneo aqui é como sinônimo de apto a ensejar, dentro do mesmo processo, isso não preciso explicar que é muito óbvio, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna. Enfim, esclarecimento ou integração lembra do quê? Embargo de declaração. Só para falar aqui, reforma lembra o recurso ordinário, invalidação também. E o termo recurso ele é proveniente do latim, recursus, que significa andar para trás, retorno, reapreciação. E é também uma forma de controle dos atos jurisdicionais pelos tribunais superiores, né, pelas instâncias superiores. E agora já vamos partir para os princípios, né, que é onde eu posso esmiuçar um pouco mais esses temas. Os princípios recursais. Vamos começar pelo duplo grau de jurisdição, que é um princípio implícito. Ele não
aparece expresso na Constituição, mas a doutrina majoritária dá ao duplo grau de jurisdição essa natureza de princípio constitucional, não é nem garantia. É um princípio ligado ao Estado Democrático de Direito. Vamos explicar esse Estado Democrático de Direito, porque é bom ter esse duplo grau de jurisdição, porque você não fica refém de um juiz só, de uma instância só, você pode ter o seu pedido reapreciado. Porque, primeiro, os juízes são falíveis também, eles podem errar, e, infelizmente, a gente tem que lidar com uma realidade que acontece em todos os lugares do mundo, que é a questão da corrupção, né? Enfim, não quero... Enfim, estamos apenas no aspecto teórico. É muito mais fácil você comprar um juiz do que você comprar uma turma do TST, ou um ministro do TST, enfim. Mas, claro, vamos, começando agora essa carreira, atuar sempre dentro da legalidade, dentro da moralidade, sermos bons profissionais, reerguermos, né, o estima, né, que a profissão deve ter, a valorização, entendeu? É uma profissão muito nobre, é uma função essencial à justiça, à advocacia, né? Merece ter o respeito por parte dos aplicadores do direito, advogados, sempre, obviamente. Vocês é a profissão de vocês, é a nossa profissão, então, futura profissão. Então, vamos ser bons profissionais, né? Tentar erguer o nome da advocacia. E continuando, as divergências devem falar de tal previsão não constar expresso no texto constitucional, sendo, portanto, princípio implícito, decorrente da organização hierárquica dos tribunais. Essa questão de, enfim, a Justiça do Trabalho, vocês sabem, se organiza em vários do trabalho, depois os TRTs, né? Enfim, é tudo vinculado, e a instância revisora dos TRTs é o TST, e eventualmente cabe recurso para o STF, em matérias constitucionais, em relação constitucional. E aqui no final ele fala que, por não ser garantia, pode ser limitado. Um bom exemplo, enfim, muito claro, onde não ocorre duplo grau de jurisdição são as ações originárias do próprio STF. Enfim, pode ser cabível um recurso, mas vai ser cabível um recurso para o próprio STF. Não vai ser outro órgão jurisdicional que vai analisar esse recurso, que vai julgar. É o próprio... pagar o quadro. É o próprio STF quem vai julgar, ou seja, não há um outro grau de jurisdição julgando esse eventual recurso, esse possível recurso. Um exemplo, por exemplo, é no caso do mensalão. Vocês lembram dos embargos infringentes? Que deu toda uma polêmica, né? Enfim, aí já vale mais um toque, que os embargos infringentes, eles perderam no novo CPC, Código de Processo Civil, a natureza de recurso. Agora é uma técnica de julgamento. Isso vocês vão ver melhor com o Alexandre Flecha, com o Vinícius, que é monitor de processo civil, só lembrando que é um ponto importante que pode também ser cobrado, sem dúvidas. Vamos para o próximo princípio. Princípio da voluntariedade. Isso aí está lá naquela definição do Barbosa Moreira, que tem que ser a partir da vontade da parte, né? Não pode ser não é algo automático, né? Você não recorre automaticamente, você tem que ter essa intenção e interpor o recurso propriamente. E um princípio que chama muita atenção também no processo do trabalho é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, presente no artigo 893, parágrafo 1º, que fala que via de regra, as decisões interlocutórias dentro dos processos trabalhistas, elas não são passíveis de recurso. E esse parágrafo 1º ele diz que você pode suscitar a matéria dessa decisão interlocutória já no recurso ordinário. Ou seja, você, além da decisão da sentença que você vai impugnar, você traz de volta à tona no processo essa questão que você se insurgiu, né, lá atrás e não pôde recorrer. Só que no direito isso é cheio disso, né? Tipo, existem regras, existem exceções às regras. Então eu trago aqui para vocês a súmula 214 do TST, que é uma exceção à regra, que diz que fala justamente das hipóteses em que é possível recorrer de decisões interlocutórias. Vamos ler a súmula? Decisão interlocutória e recorribilidade, nova redação, blá 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 blá. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão A,
de Tribunal Regional do Trabalho contrário à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, TST. B, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Essa linha aqui é um pouco mais complicada, mas eu não vou destrinchar esse tema porque é muito difícil cobrarem isso na sua prova de OAB. Isso é uma questão muito mais próxima a uma prova de magistratura, de procurador do Ministério do Trabalho. O que é mais cobrado, geralmente, é a linha C, que eu vou ler agora. C, que acolhe exceção de competência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula ao juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Ou seja, independente do mérito, uma decisão que acolhe essa exceção de incompetência territorial, com a posterior remessa dos autos, ela é sempre apta a ensejar um recurso, ainda que se trate de uma decisão interlocutória. E isso já foi cobrado na OAB, como a gente vai ver logo em seguida, na questão que eu trouxe do 10º exame de ordem de 2013. Vamos à questão, vou ler agora aqui com vocês, acompanhem atentamente. Uma reclamação trabalhista é ajuizada em São Paulo, TRT da 2ª Região. E, na audiência designada, a reclamada apresenta resposta escrita sob a forma de contestação e exceção de competência relativa em razão do lugar, pois o autor sempre trabalhar em Minas Gerais, que, na sua ótica, deve ser o local onde tramitará o feito. Após conferida vista ao exceto, na forma do artigo 800 da CLT, e confirmada a prestação dos serviços na outra localidade, o juiz acolhe a exceção e determina a remessa dos autos à capital mineira. MG, TRT da 3ª Região. Gente, vocês viram que aqui colocaram, né, o número do TRT. Você precisa decorar isso para a tua prova da OAB? Não. Isso não faz o menor sentido decorar. Isso não vai fazer diferença, não vai ter nenhuma questão abordando qual é o TRT de qual região. Isso é desnecessário a título de estudo para a prova da OAB. Dessa decisão, de acordo com o entendimento do ST e independente do seu mérito, A. Cabe de imediato recurso de agravo e instrumento para o TRT de São Paulo, por tratar-se de decisão interlocutória. Essa aqui é a pessoa que sabe um pouco de processo civil e não sabe nada de processo de trabalho, corre sério risco de errar e marcar essa alternativa. Que a função, o escopo do agravo de instrumento no processo de trabalho é completamente diferente do agravo de instrumento no processo civil. No processo civil, ele ataca as decisões interlocutórias. O agravo de instrumento no processo de trabalho, ele é cabível para destrancar recurso. Você interpõe um agravo de instrumento quando há uma decisão que nega seguimento a um recurso. Então, já ficou claro, acho que, porque não é essa a resposta. Nada a fazer, pois das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho não é possível recurso imediato. A gente viu que essa é a regra, mas existem exceções, então por isso essa não é a questão correta. Compete à parte deixar consignado o seu protesto e renovar o inconformismo no recurso ordinário que for interposto após a sentença que será proferida em Minas Gerais. Isso seria caso fosse qualquer outra matéria que não as presentes naquela súmula. E aqui é o típico caso da linha C da súmula 214. Então, só sobrou a D, que obviamente é a questão certa. Letra D. Cabe de imediato a interposição de recurso ordinário para o TRT de São Paulo. Essa é a resposta certa nos termos da linha C da súmula 214. E o legal é que essa questão já trouxe até qual que é o recurso cabível, caso haja alguma dúvida. O recurso ordinário. A questão já te ensinou também qual o recurso que você deve interpor nessa situação. Vamos aqui para a questão respondida já, com gabarito. Cabe de imediato a interposição de recurso ordinário para o TRT de São Paulo. Gabarito D, vídeo súmula 214. Precisa voltar na súmula? Voltar na súmula rapidinho para ler a linha C. Enfim, pode ensejar recurso imediato, decisão que, daí já vou partir direto para a letra C, que acolhe a exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para o Tribunal Regional, distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Perfeito, né? Acho que não tem nenhuma controvérsia nessa questão simples, e se cair na tua prova, com certeza vocês vão acertar. E é muito possível, que foi cobrado 3 anos atrás, e a OAB, eles inovam, mas a taxa de inovação em questões na OAB é pequena, sabe? A maior parte das questões você já vê muito semelhante nos exames anteriores. Por isso que eu insisto que é muito importante resolver questões. Para a OAB eu acho fundamental.
Claro que aliado à teoria é muito melhor, você tem um embasamento, você vai muito mais seguro para a prova. E outra coisa também, deixar vocês espertos quanto a uma casca de banana, que geralmente várias bancas colocam, inclusive a OAB, é ficar atento quando a questão cobra a resposta correta ou a incorreta. Geralmente, quando eles cobram incorreta, que é em menor número, né, geralmente a via de regra cobrarem a correta, depois da questão eles colocam na letra A já uma questão assim perfeita, sabe? Certíssima, ultra correta, que você estudou na semana anterior, você vai lá, marca, e aí você cai de um tremendo de um cavalo. Porque a questão pediu a incorreta e não a correta. Então fiquem muito atentos a isso. Enfim, é uma dica para prova. Foi útil para mim, vai ser sempre útil para vocês, tanto na OAB quanto em eventuais concursos. Aliás, aproveitando um pouco, vocês sabem, a Yasmin não queria que eu falasse, mas vou falar. A gente tem um outro site aqui, né? Não é o momento para falar disso, vamos focar no OAB, que é o Master Juris. Então, quem quiser, depois que alcançar a OAB, estudar para concurso, já sabe com quem vocês vão estudar, né? Obviamente, com a gente. E eu vou aproveitar para fazer uma enquete aqui. Eu quero a participação de vocês. Aproveita para dizer de onde são, idade, o que vocês quiserem. E qual a profissão, qual a carreira que vocês querem seguir dentro do direito. Se querem ser advogados. Enfim, esses têm muita sorte, né? Que agora no 21º já vai resolver isso, já vai alcançar a carteirinha vermelha. Mas também tem aqueles que querem a vida acadêmica, outros querem concurso. Posta aí que assim que tiver um bom número de respostas, eu vou pôr o chat aqui na tela e vamos comentar algumas dessas postagens de vocês aí, algum desses comentários. Valeu? Quer ser delegada federal. Quer ser delegada federal, bacana, hein? Quer ajudar o Moro na Lava Jato, quer investigar? Bacana, é um bom concurso, ganha bem, tem uma carreira fantástica. Outra pessoa que é delegado também, Paulo. Que é delegado também. Então eu vou aproveitar para pôr o chat aqui. Vamos ver alguns comentários. Ih, deu que tô nativo aqui. Só reconectar. Colocou aí, Kleber? Só tem delegado? Quero aprender o delegado do conhece o edital, exatamente. Que saiu hoje, né, o edital. É um excelente concurso para a Polícia Civil. Criminal, mas qual carreira? Quer ser defensora, promotora, juíza? Acho que é advogada criminal. Advogada criminal, legal, tá pertinho de realizar esse sonho. Vender minhas joias na praia. Bacana. Enfim, se nada der certo, né? Sempre uma possibilidade. Delegado também. Mas lava teco-teco. Advogado especializado em previdência e trabalho. Bacana. Excelente carreira, tem muita demanda no mercado. Enfim, não fica sem trabalho, promotora. Advogada. Tem mais aí? Vamos participando, vamos aproveitar. Escreve aí. Passar na OAB. Esse é o grande objetivo no momento, né? Tanto que estamos aqui. E com certeza vocês vão conseguir, não tenho dúvidas. Mas vai, vou passar. Com certeza vai, gente. É só estudar, não tem segredo, não tem fórmula. Tem um jurista que fala que a técnica para estudo mais eficiente é HBB, horas de bunda no banco. É sentar na cadeira e estudar, entendeu? Vencer pelos estudos, independente de ser na iniciativa privada, no serviço público. Estudem e honrem os cargos que vocês venham a eventualmente ocupar. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, legal. Bate, gaúcha, advogada. Sou do Rio de Janeiro, advogado criminal e trabalhista, legal. Passar no AB Então, até para... Aproveitando aqui alguém que pediu um help, vamos voltar para a matéria? Já postaram aqui, depois eu volto tudo, vejo o chat tudo de novo. Eu acho muito bacana o chat, as aulas do Master OAB, essa interação que a gente tem. Tipo, eu passei agora no 20º exame, mas estou acompanhando todas as aulas dessas 4 semanas. Enfim, é muito bacana ver gente que está passando pelo mesmo caminho, gente que está no mesmo objetivo. E tenho certeza que com o Master OAB isso vai ser muito fácil. Outra dica que eu dou também para a prova, que, claro, você vai para passar na OAB, obviamente, mas não vá com essa cobrança exatamente, sabe? Vai em mente, vá com a ideia de fazer a melhor prova possível, sabe? Isso foi o que me salvou na segunda fase. Para a primeira fase eu estudei bem, enfim, passei com tranquilidade, mas para a segunda fase, enfim, eu não cheguei a fazer cursinho, mas eu pensei, enfim,
vou com o conhecimento que eu tenho tentar fazer a melhor prova possível. Eu acho que isso é o principal. A aprovação é uma consequência, entendeu? É o melhor objetivo. Coloca na cabeça que no dia 27, né, o dia da prova, você vai estar lá para fazer a melhor prova da sua vida. Esquece, quem vai fazer pela primeira vez já vai com isso em mente, quem vai fazer pela segunda, terceira vez, vai com essa ideia também, vai pensando positivo, vai que o estudo de vocês com certeza vai ser muito bem recompensado com a aprovação na primeira e na segunda fase. E em breve teremos novidades na segunda fase, já deixa isso aí, já fica na cabeça, já lembra disso aí depois, valeu? Então vamos voltar para a matéria. Muito bom esse papinho com vocês, mas vocês querem passar no AB, então vamos a isso. Onde eu parei aqui no slide... Nossa, voltou tudo. Vamos aqui, continuando nos princípios recursais do processo do trabalho. O princípio da fungibilidade, esse é um princípio muito... não diria próprio, mas muito pertinente no processo de trabalho por causa do ius postulandi, né, ou jus postulandi, que é a prerrogativa que tem o próprio empregado de entrar na justiça sem a necessidade de um advogado. Eu não vou falar exatamente disso aqui na aula, enfim, está em outra parte da matéria, mas já deixo anotado aqui para vocês a súmula 425 do TST. Enfim, ela é bem bacana, ela já foi cobrada e nada impede que seja cobrada novamente, que é até onde vai esse ius postulandi. Por exemplo, em ação rescisória, necessariamente você vai ter que estar acompanhada de um advogado, vai ter em mandado de segurança também, em recurso para o TRT não, mas para o TST você já vai ter que estar acompanhado de um advogado. É uma súmula assim, fundamental, recomendo o estudo, mas vamos seguir aqui. Vamos ler esse slide? O princípio da fungibilidade consiste no fato de o recorrente poder interpor um recurso em vez de outro, desde que presente alguns requisitos, decorre do caráter instrumental do processo e do princípio do aproveitamento dos atos processuais. Bacana. E quais requisitos são esses? Eu coloquei aqui no próximo slide. No slide que está embaixo do vídeo, nesse material, não tem esse slide, mas eu vou colocar depois da aula no grupo do Master OAB. Não se preocupem, esse slide da aula, que é mais completo, vai estar lá. Então vamos ao requisito da fungibilidade dos recursos. Existência de dúvida razoável quanto ao recurso que deve ser interposto. Enfim, é bem claro esse tópico, né? Por exemplo, você ficou em dúvida se é um recurso ordinário ou um embargo de declaração, vamos supor. Se for razoável, se não for nada muito esdrúxulo, o tribunal pode reconhecer, principalmente se a parte estiver fazendo uso do jus postulandi, né? Não tiver advogado, não tiver aquele conhecimento técnico, que essa é a grande desvantagem, né, do jus postulandi. Enfim, pode ter trabalhadores que entendem de direito, mas não creio que essa seja a regra. Enfim, não haja erro grosseiro na interposição do recurso. Enfim, eu, por exemplo, pelo menos se eu fosse juiz do trabalho, o cara interpusesse uma apelação ao invés de recurso ordinário, eu acho que consideraria um erro grosseiro, né? Porque a apelação é o equivalente ao recurso ordinário, só que no processo civil, não no processo de trabalho. Entenderam o exemplo? Seja respeitado o prazo recursal. Então, vamos supor que era uma hipótese de embargo de declaração, mas você quis fazer um recurso ordinário no 6º dia. Não vai poder ser reconhecido porque o prazo do embargo de declaração é de 5 dias e do recurso ordinário é de 8. Você interpondo esse recurso no 8º dia, já caiu na tempestividade, não? Ou melhor, é intempestivo, caiu na intempestividade, está fora do prazo. Claro até aqui? Então vamos continuar. Princípio da uniformidade dos prazos recursais. Aqui eu já faço mais um link com o direito processual civil, que esse foi um dos objetivos, um dos escopos também do novo Código de Processo Civil, Lei 3.105 de 2015, né? Só que na Justiça, no processo civil, no novo CPC, uniformizou em 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que são de 5 dias. Manteve-se essa previsão. Na Justiça do Trabalho, em via de regra, os recursos têm o prazo de 8 dias. O ordinário, agravo de instrumento, agravo de petição, recurso de embargo, recurso de revista. Só que, voltando a lembrar, né, que toda regra tem sua exceção, vamos às exceções. Até porque elas são muito possíveis de serem cobradas, porque a banca não quer saber a regra, quer saber a exceção, principalmente. Quer saber aí que eles querem saber
o quão aprofundado está seu estudo, o quão vocês estudaram, o quanto vocês estudaram. Então vamos lá, excepciona tal regra o recurso de revisão para alteração do valor da causa, 48 horas, artigo 2º da Lei 5.584 de 70. Embargos de declaração, como eu disse, que o prazo é de 5 dias, e o recurso extraordinário, que são 15 dias, né, que é o recurso para o STF, quando há violação de dispositivo da Constituição. Perfeito até aqui? Tranquilo? Vamos ao próximo princípio. Acabou os princípios. Agora, vamos respirar. Ficou claro? Há alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Eu acho que você pode falar dos prazos de novo. Dos prazos de novo? Vamos lá. Existe na Justiça do Trabalho o princípio da uniformidade dos prazos recursais. Volto a lembrar que isso foi aplicado também no novo Código de Processo Civil. Tudo bem que em prazo diferente, né? A Justiça do Trabalho unificou em 8 dias, o Código de Processo Civil unificou em 15, com algumas exceções. Por exemplo, o embargo de declaração, que deve ser interposto no prazo de 5 dias, e o recurso extraordinário, que a previsão dele está no Código de Processo Civil, que é de 15 dias, né? O recurso para o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, violação de artigo, de princípio constitucional. E esse recurso aqui, que é o menos conhecido, que é o recurso de revisão para alteração do valor da causa, de 48 horas. Foi? Tranquilo? Então eu vou respirar aqui, tomar uma aguinha e a gente parte para o estudo dos pressupostos recursais. Ou requisito de admissibilidade. Enfim, são tidos como sinônimos, né, no processo de trabalho. Vale as duas coisas. Pressuposto de admissibilidade dos recursos. Os pressupostos processuais também são chamados de requisitos de admissibilidade dos recursos e podem ser intrínsecos ou subjetivos, ou seja, dizem respeito à parte, né? Que são aqueles relativos à parte, como está escrito aqui, legitimidade, capacidade de interesse. Isso você estudou desde TGP, desde o início da sua faculdade. E para exame de ordem não é tão interessante, é um tema já extremamente batido, então eu não vou aprofundar muito aqui. Vou ter poucas palavras. E os requisitos extrínsecos, que esses sim nós vamos trabalhar com maior detalhamento. Então vamos aos pressupostos. Os intrínsecos são, os subjetivos são legitimidade, capacidade e interesse. Legitimidade é, por exemplo, você ter sucumbido, ser o autor da ação, né? Você não pode ser um terceiro. Quer dizer, até cabe recurso de terceiro, né? Tem um recurso próprio, enfim, não foi um exemplo muito feliz, mas enfim, essa legitimidade diz respeito à parte. E capacidade, a gente já falou, né, que, por exemplo, um exame de capacidade é a capacidade postulatória, que na Justiça do Trabalho o empregado tem também, não é necessariamente um advogado que vai fazer a defesa desse trabalhador, desse empregado. E o interesse, tem um exemplo assim que eu nunca mais esqueci, que é do processo civil, mas talvez vocês consigam provavelmente vocês conseguem fazer analogia para outros tópicos, que é, por exemplo, se eu tenho um título de crédito extrajudicial e eu ajuizo uma execução fiscal com base nesse título. Só que o juiz vai lá e ele vê que esse título não é liquidável ainda, não venceu, não está no prazo de vencimento, não passou do prazo de vencimento para se pagar esse título de crédito. Então o juiz ele vai indeferir com que argumento? No interesse, falta interesse, essa execução não pode ser apreciada pelo judiciário, não pode ser continuada pelo judiciário porque, enfim, é uma obrigação que ainda não venceu. Depois que vencer, com certeza o cara pode reingressar com uma outra ação. Mas enquanto não tiver vencido... Enfim, é um exemplo que para mim deixou muito claro esse tema. Espero que seja útil para vocês também. Vamos agora para os requisitos objetivos, né? Objetivos, que são os mais cobrados, são mais importantes para vocês estudarem. Então vamos lá? Requisitos extrínsecos objetivos. Recorribilidade do ato. Por exemplo, se for uma decisão interlocutória que não está naquelas hipóteses da súmula 214, não é recorrível de imediato, não é um ato recorrível. Então esse requisito objetivo já não preencheria ele, né? A decisão interlocutória que não está naquelas hipóteses do 214, da súmula 214 TST. A adequação está previsto, esse é o... Aliás, desculpa, vamos trabalhar melhor, vamos para o slide com o tema propriamente. Enfim, vamos ler esse slide. Enfim, a explicação que eu dei não está errada, mas eu acho melhor lermos esse slide
aqui o primeiro requisito objetivo, que é a recorribilidade do ato. Para a parte poder recorrer, o ato deve ser passível de recurso, isto é, deve haver previsão legal de recorribilidade do ato. Não é possível recorrer de qualquer decisão indiscriminadamente. No direito do trabalho, por exemplo, as decisões interlocutórias vão ser recorríveis de imediato, em regra. Isso que eu falei, né? Estava ali na minha explicação. Vamos continuar a leitura. O artigo 893 traz os recursos utilizados no processo do trabalho. É importante ressaltar, todavia, que nem todos os recursos estão lá. O recurso extraordinário, como eu falei, está no CPC, por exemplo, apesar de não ser mencionado pelo artigo, poderá ser utilizado no processo do trabalho se o TST vier a apreciar uma questão constitucional. Isso significa, portanto, que o recurso deve estar previsto na lei, mas não necessariamente na CLT. Ou seja, outros recursos que não aqueles previstos na CLT podem ser usados no processo do trabalho. Pode estar previsto em outro diploma, além de possuir adequação ao processo do trabalho, apelação, por exemplo, não existe no processo do trabalho, mas existe existe no recurso ordinário. Falei alguma coisa sobre isso também, né? Lá de atrás, né? Dessa questão da adequação, da diferença, né? Que poderíamos criar uma simetria entre a apelação e o recurso ordinário, mas uma se aplica ao processo do trabalho e outra ao processo civil. Não respectivamente, eu inverti a ordem aqui. Enfim, próximo requisito. Vamos ler o 893. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: embargos, exemplos de declaração, né, ou declaratórios, recurso ordinário, que é a apelação do processo de trabalho, recurso de revista e agravo. O agravo pode ser de instrumento, né, contra as decisões que nega seguimento, ou agravo de petição, que já é utilizado em sede de execução trabalhista. Tudo bem? Mas isso é um rol que não é taxativo, é exemplificativo. Como vimos no slide anterior, pode ser um recurso previsto não necessariamente na CLT. Pode estar em outro diploma, pode estar na Constituição, no CPC. Entendeu? É isso. Não é número cláusulas esse rol aqui. Existem outros recursos aplicáveis ao processo do trabalho. Adequação. Além do fato de ser recorrível, é necessária a adequação. O recurso interposto deve ser o recurso adequado. Por exemplo, contra a sentença, o recurso cabível seria o recurso ordinário. Todavia, cabe relembrar o supracitado princípio da fungibilidade, que pode ser aplicado em determinados casos. Ou seja, é um pressuposto assim mitigável, né? Bastante mitigado e principalmente em vista de um autor, de um reclamante que representa a si próprio, né? Que faz uso do ius postulante, que ele mesmo pleiteia as verbas que são devidas, os direitos que são devidos a ele. Tudo bem aqui? Então, continuemos. Regularidade da representação. Na teoria não é tão importante, já que a parte, pela CLT, não precisa sequer de advogado. E os postulantes, já falei 2 vezes aqui, já citei súmula. Não é exatamente o assunto aqui da aula, mas é sempre bom saber porque é um tema assim muito... Já é batido, mas ainda assim continua sendo cobrado, porque é um tema, diria, interessante, né? Um tema bastante visado pela FGV e pelas provas de processo e direito do trabalho em geral. O recorrente deve estar devidamente representado nos autos por meio da juntada do instrumento de procuração ou da existência de mandato tácito. E tem uma súmula falando sobre esse tema, que até teve uma nova redação, que mudou ela por completo, só manteve o número, praticamente. Vamos ler a redação antiga aqui. Inaplicabilidade da procuração tardia, né? Inciso 1. É inadmissível em instância recursal o oferecimento tardio de procuração nos termos do artigo 37 do CPC. Isso é CPC de 73, eu coloquei aqui que seria o artigo atual, né, o correspondente, 104 do novo CPC. Ainda que mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de recurso não pode ser reputada ato urgente. Inciso 2. Inadmissível na fase recursal a regularização da representação processual, na forma do artigo 13 do CPC. Isso no CPC antigo, 73. Correspondente no novo CPC, o artigo 76, cuja aplicação se restringe ao juízo de primeiro grau. Essa súmula, enfim, essa redação que você esquece, você vai para a prova atualizado. Vamos ao slide que traz essa nova redação da súmula. Recurso, mandato, regularidade de representação, CPC de 2015, artigo 104, 76, parágrafo 2º, nova redação em decorrência do CPC 2015. Resolução 210 de 2016.
Inciso 1. É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandado tácito. Aqui vem a mudança. Em caráter excepcional, artigo 104 do CPC de 2015, novo CPC, admite-se que o advogado, independente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias, após a interposição do recurso, prorrogável por igual período, mediante despacho do juiz. Caso não exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. É bom marcar essa palavra aqui, ineficaz, porque é um termo-chave. Porque poderia estar aqui inexistente, né? Que teria que ser desentranhado dos autos, né? Principalmente na ótica do processo civil, mas o processo do trabalho trata esse recurso como ineficaz. Vamos para o inciso 2. Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso. Se a providência couber ao recorrente ou determinar... Aliás, vamos voltar aqui nesse... Vamos reler aqui porque ficou um pouco ruim a leitura. Verificar a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, o relator ou órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentreamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Alguma dúvida aqui? Acho que está tranquilo, né? Então já vai para a prova mais atualizado. Porque banca também costuma cobrar muito atualização, coisa nova. Eles não cobram aquilo que já está batido, eles tendem a cobrar sempre aquilo que está em evidência, aquela modificação na lei, esse tipo de coisa. Então eu acho importante ir com essa súmula guardada na cabeça, bem estudada. E pode-se dizer também que aquele princípio, né, da regularidade foi bastante mitigado, né, ainda mais em face do que era a súmula 383 antes dele, né, que excluía qualquer tipo de regularização posterior. E a tempestividade. O prazo dos recursos, via de regra, no processo de trabalho é de 8 dias. Houve uma uniformização pela lei número 5.584/70, artigo 6º. Artigo 6º. Será de 8 dias o prazo para interpor e contrarrazoar qualquer recurso. CLT, artigo 893. Aqui volta naquele tema que eu já falei, né? A uniformização dos prazos recursais. Há exceções, todavia, como os embargos... E tinha uma questão muito complexa que já havia sido superada, já tinha caído essa súmula 434, e no novo CPC, eu não lembro agora exatamente o artigo, isso foi pacificado de vez, que é a questão do recurso extemporâneo, né? Aquele recurso protocolado, interposto antes da publicação, antes né, dessa mudança do próprio STF e do novo CPC. A Justiça do Trabalho tinha uma súmula que vedava, que tratava esse recurso interposto antes da publicação como intempestivo. Ele era negado, não era conhecido. Enfim, eu acho que andou bem o STF, andou bem o legislador no novo CPC, porque não faz sentido, né? O cara tá, sabe, antes, se o cara sabe o conteúdo do que vai ser publicado na sentença, ele garante que está tratando todos os temas necessários e a defesa do cliente dele não vai sofrer nenhum prejuízo, acho razoável aceitar esse recurso. Então, é até estranho que tivesse uma súmula justamente no sentido contrário, né? Enfim, aquelas questões da justiça que a gente nunca vai entender. Que em 2016, digamos que está estourando, né? O STF está sendo bastante surpreendente para a gente neste ano. E, trazer também um conceito do Moacir Amaral dos Santos, que também me ajudou bastante a gravar essa questão da tempestividade. Por exemplo, a sentença, o acórdão, as decisões em geral, elas são recorríveis desde que ainda seja recorrível, ou seja, desde que não exaurido o prazo. Esse prazo a preclusão é peremptório, ele não pode ser, em hipótese nenhuma, dilatado, é um prazo processual, previsto em lei. Perfeito? E vamos à questão do preparo, que no processo de trabalho tem um tratamento bastante peculiar, né? Vamos ler esse slide aqui juntos? Diz respeito às custas e ao depósito recursal. Para o presente tópico, trabalharemos com o segundo.
Depósito recursal. Na lição de Mauro Schiavi, o depósito recursal consiste em valor pecuniário a ser depositado na conta do reclamante, vinculada ao FGTS, devido quando há condenação em pecúnia, como condição para conhecimento do recurso interposto pelo reclamado. O depósito recursal possui natureza jurídica híbrida. Ele funciona tanto como garantia de execução como pressuposto recursal, que caso não seja preenchido, importará na deserção do recurso, ele não vai ser conhecido. Vai ser considerado deserto e, enfim, não vai ser apreciado pelo judiciário, o judiciário não vai tomar conhecimento desse recurso. Não constitui taxa judiciária, pois não está vinculado a um serviço específico do Poder Judiciário, e sim de um requisito para o conhecimento do recurso e uma garantia de futura execução. Somente o empregador realizará o depósito recursal. O empregado, ainda que condenado em eventual reconvenção ou sendo este reclamado em demanda trabalhista proposta pelo empregador, não realizará o depósito, uma vez que a exigência do depósito recursal é uma das exteriorizações do protecionismo processual em favor do empregado na Justiça do Trabalho. O valor do depósito recursal corresponde ao valor da condenação. É fundamental a leitura atenta do artigo 899. Esse artigo a gente não vai trabalhar aqui tão aprofundadamente, a gente não vai trabalhar ele aqui, mas é fundamental que você leia em casa, reflita, é um artigo assim que tem grande chance de cair. Acredito que talvez o professor que vai dar aula aqui, o Leandro Antunes, provavelmente vai tratar ao menos algum ponto desse artigo. Enfim, fica a sugestão de dica também. E preparo e vamos para a última questão, né, que trata justamente desse tema, do preparo. Foi cobrado no segundo exame de ordem, é uma questão boa para ser cobrada novamente, para voltar a ser cobrada. Já faz tempo que foi cobrado, em 2010. Então vamos para a leitura da questão. Pedro ajuizou a ação em face de seu empregador, objetivando a satisfação dos pedidos de horas extraordinárias, suas integrações e consectárias. O seu pedido foi julgado improcedente. Recorre ordinariamente pretendendo a substituição da decisão por outra de diverso teor, tempestivamente. Na análise da primeira admissibilidade recursal há um equívoco, e se nega seguimento ao recurso por intempestivo. Desta decisão, tempestivamente, se interpõe um recurso de agravo por instrumento, que tem o seu conhecimento negado pelo Tribunal Regional, por ausência do depósito recursal, referente à metade do valor do recurso principal, que se pretendia destrancar. Nos termos do artigo 899, parágrafo 7º da Consolidação das Leis do Trabalho, quanto à conduta do desembargador relator, é correto afirmar que ela está correta, uma vez que o referido artigo afirma que, nos casos de interposição do recurso de agravo por instrumento, é necessária a comprovação do depósito recursal, de 50% do valor do depósito referente ao recurso que se pretende dar seguimento. Isso aqui está errado, né? Enfim, foi o próprio empregador que entrou com esse recurso, ele teve o pedido dele indeferido, e como a gente viu no slide anterior, ele não tem a obrigatoriedade de fazer esse recurso. Por quê? Porque esse depósito recursal, ele serve como garantia de juízo. E mesmo ele não tendo sido, tendo sido indeferido o pleito dele, ele não vai sofrer nenhuma execução judicial, então não precisa garantir juízo. O eventual executado ali seria quem? O empregador, quem está no polo passivo da demanda. Esse sim, caso sucumbente, caso que fosse ajuizar o recurso, deveria fazer esse depósito. Então essa alternativa está completamente errada. Vamos para B. B, ela está correta, mas só de falar que a conduta do desembargador está correta já mata a questão, né? Enfim, já tendo estudado esse tema. Ela está correta, uma vez que o preparo é requisito de admissibilidade recursal e, por isso, não pode estar ausente, sob pena de não conhecimento do recurso. Acho que cabe a mesma explicação, né? Falou basicamente a mesma coisa, e você mata ali na primeira oração, de considerar correta a conduta do desembargador. Vamos para a alternativa C, ela está equivocada, pois em que pese haver a necessidade de preparo para a interposição do recurso de agravo por instrumento, no problema acima, o pedido foi julgado improcedente, sendo recorrente o autor, portanto, dispensável o preparo no que se refere a depósito recursal. Bacana, né? Vamos ler a alternativa D antes. D. Ela está equivocada, pois o recurso de agravo por instrumento na esfera laboral é o único, juntamente com os embargos por declaração, que não necessita de preparo para sua interposição. A questão não é não necessitar. Por exemplo, o agravo de instrumento precisa, mas quando é pelo autor. Então, essa fundamentação aqui já está errada.
Então sobrou a C. Vamos ler de novo? Aliás, vamos para o próximo slide que ela está com destaque. Gabarito C. Ela está equivocada, pois em que pese haver a necessidade do preparo para a interposição do recurso de agravo por instrumento, no problema acima, o pedido foi julgado improcedente, sendo recorrente o autor, portanto, dispensável o preparo no que se refere a depósito recursal. Matou aqui? Tá tranquilo? Enfim, a gente está chegando ao fim, nem sei quanto tempo falta. Quanto tempo falta, Clara? Tá certinho. Enfim, eu acho que ficou... Espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês, que tenha contribuído com a preparação de vocês. Sobrou, ficou um material bacana para vocês estudarem antes da prova, esse material da monitoria. Leiam antes da prova, refaçam. E igual eu falei, esse aqui está um pouco mais completo do que o que está disponível aqui embaixo, né, do vídeo, mas vai ser disponibilizado no nosso grupo no Facebook. Aliás, já aproveito para pedir para a Yasmin ou para a Kathleen ou qualquer outra pessoa já postar o link do nosso grupo no Facebook, né? É isso, vamos para o último slide aqui. Trouxe uma frase motivacional desses grandes filósofos que eu sou fã, que é a dupla Jagger e Richards. Sim, o vocalista e o guitarrista dos Rolling Stones. Você não pode ter sempre o que quer, mas se você tentar algumas vezes, você pode descobrir que consegue o que precisa. You can't always get what you want. É isso, então você continua tentando, você tentou um pouquinho agora na minha monitoria, vai continuar tentando ali na aula do Leandro Antunes, começa às 7h30, e aos poucos, passo a passo, com certeza você vai conseguir tudo aquilo que você precisa. Agora a carteira da OAB e mais à frente, enfim, objetivos e vitórias ainda maiores, tenho certeza, e contem com o Master OAB ou Master Juris futuramente, para o que precisarem. Me procurem, procura a Yasmin, que já está cheio de amigos aqui do Master OAB, a gente está fazendo sucesso, a nossa modelo. Enfim, então aí para o que vocês precisarem. A Yasmin me olhou com um jeito assim que quase pulou no meu pescoço, gente. É isso, é isso. Enfim, esperem a aula do Leandro Antunes, que ele sim é o professor, né? Eu sou apenas monitor. E feche de vez esse compromisso com você mesmo, né? De estudar e conseguir essa aprovação. De ir lá e fazer a melhor prova possível. Entendeu? Tenho certeza que todos são capazes e acredito que esse 21º exame vai ser o exame da aprovação de muita gente, inclusive de você que está assistindo essa aula agora em casa, que já vai começar o ano que vem com a carteirinha vermelha na mão, advogado. Enfim, gente, para a OAB eu nem sofri tanto, eu vou falar a verdade, que agora estou no 10º período, estou sofrendo mais com a monografia, sabe? A monografia está muito mais chata, é isso. A OAB eu tenho certeza que com o Master OAB, fazendo as questões, estudando devidamente, com certeza vocês passam. Não é nada muito fácil, mas também nada impossível. É um objetivo assim alcançável, atingível, e espero, torço e tenho convicção de que vocês vão conseguir isso já agora nesse 21º exame. É isso, gente. Vamos aguardar agora a aula do Leandro Antunes. Muito obrigado a todos. Tem qualquer dúvida, se eu puder responder ou repassar para o professor, fiquem à vontade. É isso. Boa noite. Tchau, tchau.